E o Atlético tem muitos jogadores representando seleções. Ô Paulo Azeredo, conta pra gente como é que tem sido o dia desses atletas. Bom dia, Paulinho. Alô, Daniele Rodrigues, alô você ligado aqui no Tiro de Meta deste domingão aqui na Itatiaia. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando o início da Copa do Mundo e é claro, você vai ficar por dentro de tudo aqui na Top 1 do Brasil. E por falar em Copa do Mundo, atleticanos estão se destacando nesses amistosos finais preparatórios para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. E nós tivemos já na sexta-feira Júnior Alonso em campo no Paraguai contra a equipe da Nicarágua. O Paraguai venceu 4-0, Alonso jogou 45 minutos. Ontem, viu, Dani, foi a vez do Ivan Roman. Aliás, o Roman se envolveu em uma briga com vias de fato, né? Com o Rafael Leão de Portugal. O Chile, que não tá na Copa, enfrentou a seleção portuguesa, perdeu por 2-1 e no final o Ivan Roman ainda trocou socos ali, uma briga com o atacante Rafael Leão. E hoje é dia do trio de equatorianos do Atlético entrar em campo. É isso mesmo. Hoje, Dani, tem Equador e Guatemala, esse jogo às 5 da tarde, horário de Brasília, e Preciado, Alan Franco e Alan Minda estarão em campo representando o Galo nesta partida. Lembrando então que são 4 atletas do Atlético neste Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. O Alonso, que ainda tem contrato com o Galo, não joga mais pelo Atlético, é verdade, mas ainda tem contrato. Preciado, Alan Minda e também o Alan Franco. Ô Dani, nós tivemos mais um atleticano entrando em campo com a camisa do Brasil agora, a seleção brasileira sub-20. Neste sábado, um amistoso preparatório para o Brasil contra o Chile, lá em Santiago, na capital do Chile, e o Brasil venceu por 1-0, gol do Arthur, cobrando pênalti, e o Pacini foi titular absoluto, é o dono da camisa 6 da seleção brasileira, e no próximo dia 9, portanto na terça-feira, o Brasil volta a campo e o Pacini também, mais uma vez, irá representar o Atlético. Em relação ao mercado de transferências, nenhuma novidade, viu, Dani? Apenas Léo Duarte, que já foi confirmado pelo clube, mas o Galo deve trazer ainda de 3 a 4 reforços para a sequência da temporada. O Atlético observa com cuidado, né, essa disputa da Copa do Mundo. É uma vitrine muito grande, então o Atlético terá jogadores valorizando, né, se valorizando, valorizando também o potencial do clube. O Equador está no grupo E, né, junto com a Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. Acho que o Equador tem chance de se classificar, junto com Costa do Marfim deve brigar ali pelo segundo lugar. A Alemanha é a favorita nesse grupo, mas a gente sabe que Copa do Mundo também às vezes nos reserva surpresas. Equador que vem de umas eliminatórias muito fortes, né, assim, brigou com o Brasil, brigou com a Argentina, um time organizado, um time talentoso. Então acho que é uma oportunidade para o Atlético ver seus atletas crescerem, se desenvolverem, se valorizarem e voltarem para o clube ainda para desempenharem de uma maneira ainda melhor na segunda fase do campeonato, né, no segundo semestre, mas tem pensando também num retorno financeiro, por que não daqui a pouco. E não teve mais nenhum nome até agora, há muitas especulações, né? E esta época, Romano, é disso mesmo, né? Muitas especulações em termos de jogadores que podem chegar, jogadores do Atlético que podem sair, mas por enquanto, de concreto mesmo, digamos de verdade, né? Nisso tudo, só o Léo Duarte, que o Atlético já anunciou oficialmente e que vai chegar para reforçar o sistema defensivo. Aliás, sistema defensivo este, Romano, que nos últimos 5 jogos teve apenas 2 gols sofridos do Atlético. O Barba conseguiu dar uma consistência maior a esse sistema defensivo e fica a preocupação agora com o sistema ofensivo, com o ataque do Atlético. E aí vem a informação de bastidores que o Galo, nessa janela, também quer atacar neste setor, e quer trazer jogadores que possam agregar qualidade e trazer também mais opções para o técnico Barba Domingues. Porque, só para vocês entenderem, eu mandei assim: Rafael, como é que tá? Tudo bem? Especulação forte sobre a SAD, de novo na pauta atleticana. A SAD, aquele meia chileno, enfim. A torcida foi convencida de que ele é um novo Almada, jogador jovem, de potencial, mas que ainda não está 100% para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas dada a idade, ele pode vir sim a ser um atleta de bom desempenho. A negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Basicamente assim, o Atlético admite a intenção de fechar com a SAD, reconhece que o Assad se encantou com a ideia de jogar no Galo,
mas o otimismo exagerado do torcedor talvez não se reflete dentro do Atlético. E aí a gente só precisa lembrar de jogadores que foram contratados na América do Sul no Galo e que têm tido dificuldade para se firmar, né? O Ivan Roman, zagueiro, não consegue. Tomás Pérez, altos e baixos. Até sul-americanos que estavam na Europa e já haviam performado bem por lá, ainda não vingaram. Preciado é o maior exemplo, né? Cacearra aos pouquinhos tem melhorado, enfim. Mas o que eu quero resgatar para vocês, ou enfatizar para vocês, é que não há grana para grandes investimentos. Não dá para imaginar que o Atlético vai gastar 4, 5, 6 milhões de euros. Mas, Nicola, o Atlético está economizando com saída de atletas, é verdade. E essa economia deve gerar reforços de graça. Então, por exemplo, eu abro mão do Hulk. Hulk custa 2,5 milhões de reais por mês. Como é que eu uso essa grana? Posso usar contratando 2 jogadores de R$1 milhão cada. Mas não quero gastar com a compra de direito econômico. Ou então o Atlético pode abrir mão do Hulk e tentar o Fred. E está tentando. Se o Fred fechar, se o Fred conseguir se desligar lá do Fenerbahçe, ele chega para o Galo para ganhar 2,3 milhões por mês. Basicamente o mesmo a que tinha direito o Hulk, tá bom? Mas isso também varia muito, né? Assim, a gente sabe que tem equipes com maior poder de investimento, que talvez esperem, né? Olhem com mais cuidado até para atletas que estão disputando o Mundial. A gente sabe que tem clubes com maiores dificuldades, então precisam ser mais criativos, por vezes buscar atletas que estão livres no mercado, que acabaram de rescindir ou que acabaram de terminar um contrato. Muitas vezes esses atletas não estão no Mundial, então o clube pode se organizar mais rapidamente, né? A diretoria do Atlético já disse, inclusive, que não pretende gastar muito dinheiro, né, nessa janela, mas vai mapeando o mercado e entendendo também no time as carências, né? A chegada do Léo Duarte para essa zaga é uma chegada importante dentro dessa dinâmica, né, da criatividade, das oportunidades de mercado. O Léo Duarte saiu agora, enfim, teve o seu contrato encerrado no final de maio, então chegou sem custos pro Atlético, isso facilita, e não é porque às vezes o atleta chega sem custos que não quer dizer que ele não tenha valido a pena ou que não seja uma boa contratação, né? O exemplo mesmo, o Renan Lodge, estava livre no mercado, tinha rescindido o seu contrato lá no futebol árabe, chegou ao Atlético, tem se tornado uma liderança importante, titular absoluto desse time do Barba Domingues, então tem que ser criativo, tentar buscar esses atletas que chegam sem custos, porque aí você consegue ter mais dinheiro, né, para poder investir. Então, a chegada dele à zaga é uma chegada importante. Eu ainda tenho curiosidade para entender como que vai ficar a configuração dessa linha defensiva agora com a saída do Júnior Alonso, porque você coloca ali, o Léo Duarte joga mais pela direita, você tem Ivan Roman, também Lianco como opções. O Juan, um zagueiro mais central, e pela esquerda você tinha o Júnior Alonso, que vinha sendo titular, e você tem o Vitor Hugo, que vive de altos e baixos, não passa tanta segurança assim. Se a ideia do Barba for seguir no segundo semestre com uma linha de 3 zagueiros, talvez você ainda precise de mais um zagueiro nessa próxima janela de transferências, né? E olhar para o ataque. Aí é mais difícil ser criativo porque são os jogadores mais caros. Então talvez o Atlético nessa área precise desprender de um pouco mais de dinheiro. Mas é importante buscar referências para esse setor, que tem hoje o Cacearra como seu grande nome, mas chegou nesta temporada, né? Tá crescendo o seu futebol, o Alaminda também tá funcionando bem, o Coelho, mas depois da saída do Hulk, o Atlético ficou sem uma grande estrela no seu setor ofensivo, ou sem aquele cara que você confia que tem o poder de mudar, de decidir um jogo. O Atlético precisa buscar essa peça no mercado para encorpar esse grupo que vai ter 3 disputas no segundo semestre, né? 3 campeonatos de maneira simultânea, e esse elenco hoje eu não vejo com força para brigar nessas 3 frentes. Mas se chegar mais zagueiro, chegar uma referência para esse setor ofensivo, chegar quem sabe um cara para fortalecer também o meio-campo no sentido da criação das jogadas, você já vislumbra um Atlético bem melhor para essas disputas aí pós-Copa do Mundo. Eu estava explicando a situação do Dudu. O Dudu é atacante do Galo, tem contrato. O Atlético decidiu que não vai usar o Dudu, tá? Tanto que faz 5 jogos que ele vai para o banco de reservas no Campeonato Brasileiro e não é utilizado. E ele não é utilizado porque já tem 12 jogos no Brasileirão. Se tivesse entrado em qualquer um desses, somaria o 13º e ficaria impedido de atuar por um rival na Série A do Brasileiro. O Atlético quer se livrar dele e ele custa R$1,1 milhão por mês ao Atlético. E o que eu falei é que o Cruzeiro ainda pagava o salário. Não, o Cruzeiro terminou de pagar os salários do Dudu no fim do ano passado. Para que o Dudu saia do Atlético, hoje são 2 as condições. Primeira delas, ele só sai do Atlético se tiver
o mesmo salário no novo clube. Ele não aceita R$1 de desconto. Está adaptado na cidade de Belo Horizonte, embora não mora em BH, mora em uma cidade adjacente, família está bem lá, filha, esposa, enfim. Segundo ponto, para sair ele quer ir para um clube onde ele possa ser protagonista, situação diferente a que ele tem no Galo, e que não vai brigar por rebaixamento. O Dudu não quer ficar brigando para não cair, esse tipo de coisa, né? O Atlético Paranaense é um clube interessado no Dudu. Entende que o Dudu poderia ser um ótimo acréscimo e tal, mas o Atlético Paranaense quer que o Atlético Mineiro ajude com parte dos salários. Aí a coisa já fica um pouco mais difícil, tá? Cauã Pacini é outro jogador do Atlético, também convocado para seleções, mas para a seleção brasileira sub-20, né? Que está realizando amistosos no Chile contra a seleção chilena. E ele foi titular na vitória do Brasil por 1-0 frente ao Chile no Estádio Nacional hoje, na capital chilena, em Santiago, e volta a campo no próximo dia 9 de junho. Então, portanto, na próxima terça-feira, nós temos outro amistoso também desta seleção brasileira sub-20, lá contra o Chile, e o Pacini, muito provavelmente, né, titular dessa seleção, estará em campo também para representar o Atlético. Na sexta-feira, o Júnior Alonso participou da vitória do Paraguai 4-0 frente à Nicarágua. Neste sábado, Ivan Roman, que acabou sendo expulso, também participou da vitória de Portugal frente ao Chile 2-1. E amanhã será a vez de Ángel Preciado, também de Alan Franco e Alan Minda jogarem pelo Equador este jogo contra a Guatemala às 5 da tarde. São jogadores do Galo que estão representando o Atlético no Mundial pela seleção equatoriana. O argentino Pereira já fechou com o Atlético. Novidade oficial mesmo, a compra do Juan Tressolti. O Atlético hoje trabalha em algumas saídas do Dudu, R$1.100.000 por mês. O Scarpa, R$1.200.000 por mês. O Igor Gomes, R$400.000 mensais. Se o Atlético consegue se livrar dessa galera, ele economiza quase R$6 milhões na folha, estou somando também os 2,5 do Hulk, e se sente mais confortável para ir no mercado para buscar reforços. O que a diretoria do Galo tem batido na tecla é de que, vamos contratar. O Barba quer entre 4 e 5 reforços, mas a gente vai dar prioridade para jogadores que cheguem sem custo. Não dá para esperar que o Atlético invista muito alto, até porque o Juan Tressolti, que já estava no clube emprestado pelo Sassuolo, vai custar €3.600.000. Essa grana vai ser paga de forma parcelada em 3 temporadas, tá bom? Fala galera, finalizando mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado aí você que chegou até aqui, tá? Já deixa o like aí, não esquece, ajuda demais o canal, tamo junto. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já não perca tempo aí, tá? Já deixa o seu like, ajuda a gente demais. Se inscreva no canal, tá? Muito importante. Ative o sininho de notificação, assim você não perde nada que sai aqui no canal, tá? E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário. Lembrando que a participação dos senhores e senhoras é muito importante para o canal, ajuda demais o crescimento do canal, tá? Então, muito obrigado. Fique à vontade também aí para estar olhando aí os vídeos anteriores para vocês estarem vendo que esse canal aqui só traz notícias do Atlético Mineiro, tá bom? Então, fique à vontade você que é atleticano. O YouTube indicou esse canal para você porque você é atleticano, então venha fazer parte da massa aqui nesse canal, tá? Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais, tá? E a gente só tem de agradecer. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência de vocês estarem aqui conosco. Esperamos que você permaneça aí com a gente aí fazendo sua inscrição, tá bom? Então, é isso. Ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza o canal para vocês, tá bom? Um forte abraço mais uma vez. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Até o próximo vídeo.